Então vamos lá, fala aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Érica, Mari, Nilza, boa noite. Celisa, boa noite. Bom, vou começar então, gente. Eu tô na adrenalina de ter ficado esse domingo todo na frente de um computador, recebendo tanta informação e ao mesmo tempo percebendo, nossa, o quanto eu ainda sou pequena diante de tudo aquilo que eu ainda posso construir se eu escolher construir, porque tem a escolha, né? Então, quando a gente fala de identidade e propósito, a gente está falando de construir sucesso na nossa vida. E tira a questão do sucesso com dinheiro. Sucesso não é só dinheiro. Dinheiro é só consequência. Sucesso é quando você consegue atingir alinhar a sua identidade com o seu propósito. Isso é sucesso. Então, todos nós aqui, a gente busca por algo, a gente deseja algo. Cada um tem uma história, mas todo mundo está buscando alguma coisa, né? E quando a gente fala de construir identidade e propósito, a gente precisa incluir aí a espiritualidade. E, gente, hoje eu tive certeza absoluta que sem o desenvolvimento da nossa espiritualidade a gente não consegue chegar em lugar nenhum. É praticamente impossível você querer fazer as coisas, seja o que for na sua vida, sem você incluir um trabalho interno espiritual, sem você fazer esse trabalho. E aqui não estamos falando de você ter uma religião ou seguir uma religião, nada disso, mas de você estar alinhado com o seu espírito. Isso é fundamental. Então, desenvolver essa identidade na nossa vida, para criar esse propósito e para gerar sucesso na nossa vida. O que é sucesso? É você se sentir feliz e pleno naquilo que você faz, seja o que for. É você ter realização, é ter esse senso de realização. É olhar para a sua vida e ver que você está progredindo, que você está construindo, que você está contribuindo, que você está transbordando para o mundo, de você para o mundo. Então você é um canal que jorra, é um canal que transborda, é um canal que faz a diferença. Quando a gente não vive essa identidade e esse propósito, o que acontece? A gente murcha, a gente fica vazio e não vê sentido, a gente para de ver sentido. E aí, o que acontece? Ou segue a opinião do outro, ou se contenta em fazer algo que não gosta, que não é feliz, se acomoda, entra numa zona de conforto, desiste, se coloca num lugar de pequeno. Tudo isso porque você não se conectou com o significado da identidade e do propósito para a sua existência aqui, né? E sucesso, realização, felicidade é uma coisa que todo mundo busca. Todas as pessoas estão buscando por alguma realização, algo que preencha, algo que dê sentido, algo que faz com que elas se movimentem e busquem cada vez melhor, coisas melhores na sua vida, né? Então aqui, tirando um pouco do que eu vivenciei hoje na mentoria, eu coloquei alguns pontos aqui, né? Que coloquei aqui, a programação da sua mente começa no conhecimento da sua identidade. E aí vem uma pergunta, né? Qual é a sua identidade hoje? A identidade a gente vai construindo de acordo com aquele propósito que a gente deseja alcançar. A questão é que muitas pessoas nem sequer têm propósitos. E aí eu pergunto para você, qual é o seu propósito? Você já parou para pensar no seu propósito, no que você quer deixar aqui nessa terra? E na sua identidade, como você se vê hoje na construção desse propósito?
E aqui eu não vou abrir esse leque para a gente falar de bloqueios, porque bloqueios todo mundo tem. Mas eu quero que hoje que você olhe para essa identidade e esse propósito que está guardado dentro de você e que você desejaria vivenciá-lo, experimentá-lo nessa existência. Onde quer que você esteja hoje, você já parou para pensar e para visualizar como você se vê hoje? E se você está fazendo o que você está fazendo com o objetivo de vivenciar esse propósito através dessa identidade que você está criando? Pensa sobre isso, coloca no caderno, escreve, coloca aqui nos comentários se isso para você hoje é algo que você aspira, que você deseja, que você não sabe, que você está perdido, ou seja, eu vivo, mas parece que eu tenho algo para desenvolver, mas eu ainda não sei o que é. Eu sinto que eu não dei tudo que eu gostaria de dar aqui nessa existência, eu sinto que eu não vivenciei tudo que eu gostaria de vivenciar. Como que você se sente hoje, exatamente hoje, aqui, na sua realidade? Você já vive o seu propósito? Você ainda está em busca do seu propósito? Você nem sequer sabe o que exatamente significa o propósito? Qual desses 3 cenários você se encaixa hoje? Mesmo que essa reflexão fique a mesmo para você, ou seja, que você não compartilhe ela, a reflexão é aquilo que vai te trazer a clareza de onde você está hoje. E hoje nós falamos muito na mentoria sobre alvo. Muitas pessoas falam em metas, pensam em metas. E uma coisa que eu não tinha parado para pensar, o quanto isso faz sentido, que é, quando você coloca uma meta, você estipula uma meta na sua vida, você se limita, porque a meta, ela sempre vai te levar a um determinado lugar que você definiu e ela fecha as portas para que você possa ir além. Quando você define meta, então é como se você se limitasse através dessa meta. E quando a gente troca isso por alvo, significa que você vai usar a sua identidade que você está construindo e esse propósito que você tem dentro do seu coração como desejo para perseguir este alvo que você tem. E o alvo, ele não pode ser dinheiro. Quando a gente fala em identidade e propósito, é algo que a gente quer construir e deixar nessa terra, nessa vida, como legado. Não pode ser dinheiro. Eu não posso definir metas ou alvo na minha vida ou ter um propósito e que esse propósito seja especificamente dinheiro. Ou seja, a minha passagem aqui pela terra, ela tem que ter um motivo que seja transformar, que seja servir, que seja contribuir, que seja transbordar. Porque quando a gente olha para a essência do nosso espírito, é para isso que ele veio nessa terra. Olha, gente, como é interessante a gente fazer essa análise e a gente olhar isso para a nossa vida e verificar, ok, eu estou governando esse processo dentro da minha vida? Eu estou desenvolvendo a minha identidade de acordo com aquilo que eu defini como propósito? E o meu alvo, aquilo que eu almejo, ele está alinhado tanto com a minha identidade como o meu propósito? Por que eu digo isso? E por que é importante a gente analisar isso? Porque muitas vezes a gente tem deseja, desenvolver uma identidade e viver um propósito, mas o que a gente faz é totalmente contrário à nossa identidade e ao nosso propósito. Se você for entrevistar 10 pessoas
que trabalham dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, pelo menos 9 delas não estarão vivendo o seu propósito e não estarão desenvolvendo a sua identidade alinhada com o seu propósito. Elas estão fazendo algo porque é necessário, porque elas precisam, porque o salário que elas recebem é fundamental para a vida delas. Então elas estão ali pelo dinheiro. E quando você está fazendo algo na sua vida somente pelo dinheiro, ou seja, pela parte da matéria, porque o dinheiro ele é uma energia, então você está olhando ele apenas como algo material que você pega e que você paga suas contas, que você pega e que você sobrevive com aquilo. O significado que você dá para ele é de sobrevivência. E o que isso vai gerar na sua vida? Falta, escassez, limitação, vazio, frustração, decepção, conformismo, zona de conforto. Zona de conforto. Por quê? Porque você não entendeu que você precisa e que você deve gerar nessa existência algo que seja maior, de acordo com aquilo que você é, em essência, o espírito. Então imagina um espírito, um ser espiritual, um ser ilimitado, um ser de potencial que está fazendo algo que ele não gosta, em um lugar onde ele não se sente confortável, com pessoas que ele não se sente ali também confortável, que não é agradável para ele. E ele passa anos nessa situação. Imagina a prisão que essa pessoa cria para a própria realidade. E como uma pessoa pode prosperar, pode gerar riqueza, pode gerar felicidade, pode gerar plenitude na vida dela se ela está se condicionando a esse termo de vida. Aonde que ela vai encontrar uma identidade e aonde que ela vai encontrar o propósito da vida dela neste lugar? O que falta quando a gente faz esse tipo de escolha? E eu falo isso porque eu estive nesse lugar anos, muitos anos. Falta, principalmente, a conexão com essa identidade sobre quem eu sou. E as pessoas que estão nesse lugar, elas muitas vezes não têm tempo para pensar sobre quem elas são ou quem elas gostariam de ser. Entende? Então, hoje, na mentoria que a gente passou 13 horas praticamente imersa, houve muita reflexão para mim nesse sentido. O quanto a gente se coloca em um lugar tão pequeno que nos limita a ter força, a ter coragem de buscar uma forma de mudança. Entende? Então, o que eu quero trazer aqui hoje para você é que você possa parar e refletir. Bom, amanhã é segunda-feira. E muitas pessoas já estão tristes hoje porque amanhã é segunda-feira. Porque tem que voltar para aquele mesmo lugar, tem que ver aquelas mesmas pessoas, tem que fazer aquela mesma rotina, produzir aquelas mesmas atividades que não tem nada a ver com o que elas realmente desejam viver, fazer, experimentar nessa realidade. E por que a gente se submete a isso? Falta de conexão com algo maior, que aqui a gente vai chamar de propósito. Falta de conexão com o coração para se perguntar: poxa, mas o que eu realmente gostaria de fazer? Onde eu realmente gostaria de estar? E aí eu te faço uma pergunta. Bom, se você pudesse escolher amanhã, segunda-feira, onde você estaria?
O que você estaria fazendo segunda-feira, se você pudesse escolher? Você estaria exatamente nesse mesmo lugar que você vai estar? Fazendo essa mesma coisa? Ou, se você tivesse o poder da escolha, você escolheria outra coisa? Você estaria em outro lugar, fazendo outra coisa? Coloque essas perguntas em um caderno e vai respondendo amanhã, durante todo o seu dia de trabalho, porque isso vai ser um exercício que vai te trazer clareza sobre o que você está fazendo da sua vida hoje, através das escolhas que você vem fazendo por longo tempo. Imagina que, e é uma coisa que eu gosto muito, que o Pablo fala na mentoria dele, que é a questão do governar, do reinar. Nós viemos aqui para reinar. E faz sentido quando a gente se coloca nesse lugar de sermos filhos de Deus, de sermos imagem e semelhança do Criador. Então imagina que um filho de Deus, ele só pode reinar. Ele só pode governar. Porque não tem um outro papel para um ser filho de Deus. Você consegue imaginar um outro papel para esse espírito que vive em cada um de nós e que se move nesse corpo, que não seja governar, que não seja reinar nessa terra? Faça essa reflexão. Como que você se sente quando você se coloca neste lugar? Bom, eu tenho todo esse potencial desse ser que habita em mim. E esse ser que habita em mim, ele só pode reinar e governar. E o que eu preciso desenvolver em mim, então, para que esse ser cumpra o propósito dele, que ele veio aqui na Terra experimentar? Entende? Quem tá chegando aí na live depois, eu tô trazendo aqui uma reflexão sobre identidade e propósito, o alinhamento que a gente deve colocar nesses dois passos da nossa vida para construir a nossa vida. Tô trazendo um pouquinho da minha reflexão sobre tudo que eu presenciei hoje também na live, na mentoria com o Pablo Marçal, onde a gente falou muito sobre governança, sobre autoridade, sobre reinar e sobre governar sobre a nossa própria vida. E o que eu trago aqui de princípio é que, sem a gente fazer uma conexão profunda com o nosso espiritual, com o propósito da vida aqui na Terra, a gente não consegue subir ou alcançar patamares mais elevados. Seja em consciência, seja em um desenvolvimento de consciência, seja em uma conexão maior com essa fonte, onde a gente possa receber, né? Porque essa fonte jorra o tempo todo, ela nos traz aquilo que a gente precisa. Sem essa conexão espiritual e sem o entendimento de que estamos aqui para desenvolver uma identidade semelhante a esse Filho de Deus, aonde a gente possa criar aqui e ser referência no que a gente está fazendo aqui nesse planeta, e aonde a gente possa, através dessa identidade, criar o nosso propósito. Então, simplificando, não viemos aqui para ser pobres, não viemos aqui para ser miseráveis, não viemos aqui para sofrer, não viemos aqui para ser doentes. Porque isso não se encaixa nessa identidade desse Filho de Deus. É como se você negasse, e eu falei disso em uma live passada sobre, acho que foi ontem mesmo, sobre você negar a sua identidade divina, a sua identidade espiritual. Simplesmente porque você acredita que você está nesse lugar por condições que não estão sobre o seu controle. Que você não tem essa capacidade de mudar, de mover. Por isso que tem muitas pessoas que estão em algum lugar
E o maior desejo delas é se aposentar. Elas estão lá esperando a aposentadoria chegar. E eu conheço várias pessoas assim, porque eu já trabalhei com várias pessoas assim, esperando a sua aposentadoria, porque depois da aposentadoria elas vão poder viver a vida. Porque elas acham que depois que ela conseguir aquela aposentadoria, elas vão poder ser felizes. Gente, olha o quanto isso é grave. Um ser que não sabe quem é. Um ser que não tem essa identidade espiritual desenvolvida. Um ser que não tem propósito, que não quer deixar nenhum legado nessa terra. Que não é contribuição. Tá vivendo de migalhas. Tá se contentando com muito pouco diante de toda a capacidade que ele tem. E eu imagino que vocês também conheçam pessoas assim. Fala aí se vocês não conhecem. Pelo menos uma pessoa que vive nesse estado. E talvez você já viveu assim. E talvez você viva assim. Então a reflexão hoje aqui é: como que você olha hoje para sua identidade como ser e como espírito? E o que você entende por propósito e se esse propósito ele está incluído na sua vida? Lembrando que propósito aqui é aquilo que vai fazer você governar sobre tudo aquilo que você fizer. É onde você vai, através desse propósito, sentir a plenitude dessa vida, a plenitude dessa existência. Aonde você vai ser um trabalhador, que você vai também contribuir com outras pessoas. E não só estar ali no receber, mas você também vai jorrar, vai transbordar. Faz sentido para vocês isso que eu tô trazendo aqui? Uma coisa que separa muitas pessoas de viver através desse alinhamento é o medo. O medo de não dar certo, o medo de errar. O medo de perder aquilo que ela tem, por pequeno que seja. E a maioria dessas pessoas que passam anos em uma empresa esperando a aposentadoria chegar, elas estão esperando porque elas têm medo também de tentar outra coisa e de não dar certo. Sabe? Então eu me contento com isso daqui porque vai que dá tudo errado. E olha quantas crenças tem por trás dessa decisão. Quantos bloqueios que existem por trás dessa decisão. E o quanto uma pessoa, ela sacrifica a vida dela por conta desta decisão. De estagnar, de ficar morando, vivendo ali para sempre em uma zona de conforto. Eu lembro que quando eu fiz transição de carreira, eu tive medo, eu senti essa questão do medo. Mas eu já estava num nível de autoconhecimento, no nível de mudança mental tão grande, de reprogramação mesmo mental tão grande, que seria vergonhoso para mim. Seria muito frustrante para mim se eu não fizesse aquilo. Mesmo sabendo, mesmo sem ter certeza, eu não fiz uma transição de carreira tendo certeza absoluta que eu teria sucesso, que eu daria conta. Não fiz. Eu tinha as minhas inseguranças, mas eu tinha uma certeza tão grande que eu tinha encontrado a minha identidade e o meu propósito nesta existência, que o medo ele se tornava muito pequeno e a insegurança era muito pequena diante da certeza que eu tinha. Eu não sabia em quanto tempo iria dar certo, mas eu sabia que o que eu estava escolhendo era o melhor para mim.
E eu fiz isso em 2021, em 29 de outubro de 2021. Foi o último dia que eu entrei no escritório da empresa onde eu trabalhava. De lá para cá, foi tudo flores? Não. Na verdade, foi mais espinho do que flores. E eu entendo que eu estou no processo de aprendizado. E eu anotei uma frase aqui que eu ouvi hoje, que diz: quando você escolhe viver a sua identidade e o seu propósito, tenha certeza de que vai dar muito errado até que dê certo. Até dar certo, vai dar muito errado. E aí é onde a gente constrói resiliência. Aí é onde a gente constrói e a gente descobre também o nosso poder. É no dar errado. Então a pessoa, ela tem medo de sair da empresa, ela tem medo de fazer uma mudança, ela às vezes tem medo até de mudar de cidade, porque ela tem medo que vai dar errado. Só que é no dar errado que a gente aprende como fazer certo, como fazer dar certo. E uma das maiores coisas que eu aprendi desde 2021, quando eu fiz a transição de carreira até agora, é que quanto mais errado dar no início, mais você tem energia para tentar novamente, para seguir, para ir buscando. Porque você não vai querer voltar atrás. E eu tenho uma teimosia tão grande que eu nunca quis voltar atrás. Mesmo em algum tempo que eu pensava, eu falei, puta, mas olha, eu tinha um excelente salário, né? Dinheiro era muito fácil para mim ali produzir, né? Para minha vida ali, eu tinha uma vida razoável. E quando eu saí, no começo, não entrava essa quantidade de dinheiro. E aí várias vezes eu pensava no dinheiro. E aí sempre me vinha, não é sobre o dinheiro. É sobre a experiência que você está construindo. E aí quando eu pensava, falei, não, mas espera aí. Cara, eu detestava o emprego maravilhoso, ok, mas eu não gostava das reuniões. Eu detestava, no final das contas, tinha dias que eu ia para as reuniões e graças a Deus, os últimos 2 anos eu trabalhava só de casa, no online, então a gente tinha, a gente podia, né, ir para a reunião e deixar a câmera desligada. Eu detestava ir. Eu não gostava, não tinha nada a ver mais comigo, porque eu já estava em outra vibe, a minha mente já estava em outro lugar, eu já estava aprendendo outra coisa e nada mais fazia sentido para mim. E, gente, isso é muito pesado. E quantas pessoas não vão anos e anos para um emprego onde nada faz sentido para ela? E aí o que acontece? A pessoa vira um robô, uma máquina de produzir. Nem sabe por que está produzindo. Qual é o sentido daquilo? Ou no que aquilo está impactando a vida de muitas pessoas? Mas está lá, porque tem um salário no final do mês. E esse salário no final do mês representa segurança, estabilidade. É certo ali. Ela não vai trocar aquele certo dela pelo duvidoso, pela possibilidade de errar. Ela não vai trocar. E por que ela não vai trocar? Porque ela não está alinhada com a identidade dela e com o propósito dela. A identidade aqui, sempre lembrando que é a identidade que nos conecta com o espírito. Ou seja, existe um propósito dentro de cada um de nós que é único. E nós viemos aqui experimentar desse propósito, dessa experiência. A gente vai se expandir através disso. Então, uma forma de gerar prosperidade na vida, uma forma de gerar riqueza na vida, de gerar felicidade, saúde plena, gozo,
pela vida é você viver através desta identidade. Renata, identidade e propósito, tá aqui fixado. Eu tô trazendo essa consciência e da pergunta, né? Você está vivendo a partir dessa sua identidade, desse seu propósito maior de deixar um legado nesta terra, sabendo que você é o espírito vivenciando uma experiência dentro desse corpo? Então é um olhar macro, um olhar mais elevado sobre a sua existência. Então, Renata, é esse pensamento, é trazer para a consciência. E por que é importante trazer? Porque a gente tem cada vez mais um índice de infelicidade, a gente tem cada vez mais pessoas deprimidas, pessoas ansiosas. Atualmente, eu estou morando em uma cidade bem pequena, razoavelmente pequena, que chama Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Me mudei para cá em fevereiro, agora de 2023. Depois de muitas experiências de vida, essa cidade foi escolhida muito antes de eu saber que ela existia e é uma longa história. E aqui nessa cidade, que é pequena, mas é uma cidade industrial, o número de pessoas com depressão e de tentativa de suicídio aqui é enorme. Motivo, é uma cidade industrial. Só a WEG, que é a empresa WEG aqui na cidade, tem mais de 15 mil funcionários. Indústria pesada, 3 turnos. E o índice de pessoas que dão entradas aqui no hospital com depressão, com ansiedade, com tentativa de suicídio é grande. E essa não é a única cidade que passa por isso, não, tem muitas. Eu morei na Irlanda durante 6 anos e lá um país, né, de menos de 5 milhões de pessoas, um país rico, um país, né, com uma renda per capita muito grande, qualidade de vida excelente e um nível de suicídio grande. Aí as pessoas falam, porque lá é muito frio, né, muito frio, faz pouco sol, chove demais porque é uma ilha, as pessoas bebem demais porque lá tem muito pub, né? As pessoas bebem muito lá, as pessoas fumam muito lá. Ah, então o motivo é esse? Não, o motivo não é esse. O motivo é que elas não se conectaram com a identidade delas e com o propósito delas. Elas estão seguindo a manada, seguindo aquilo que contaram para elas que tem que ser feito. Então todo mundo estuda, todo mundo faz uma faculdade, todo mundo tem que ter um emprego, todo mundo tem que ter um salário. E poucos são aqueles que vivem realmente aquilo que vem do coração, aquilo que brota, né? E aqui no Brasil é um pouco pior, eu acredito, né? Pelo que eu vejo, é um pouco pior aqui. A gente vê muito mais gente infeliz aqui. E pensando que o Brasil é um país muito mais rico em termos de recursos. Então, essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida para encontrar essa felicidade é algo que a gente deve fazer todo dia. Por que eu estou fazendo isso? Aonde isso está me levando? Isso que eu estou fazendo está alinhado com o que eu realmente sinto que eu gostaria de fazer? E isso não é coisa de doido, não. Isso é a gente pensar que a vida tem um propósito, já por si só, ela já tem um propósito muito significante, que é a evolução da consciência. A conexão com o espírito. Voltar para casa. Ou encontrar o reino de Deus dentro da gente. Existem várias formas de dizer que nós estamos aqui buscando plenitude. E a gente não está encontrando essa plenitude porque nós estamos mirando, focando no alvo errado. E qual é o alvo que a maioria das pessoas estão focando? O alvo da sobrevivência. E pela sobrevivência, porque elas não confiam
no poder, no potencial que elas têm, esse alvo da sobrevivência faz com que elas escolham e sejam escolhidas por aquilo que não está alinhado com o que elas realmente gostariam. A maioria não escolhe o emprego, é o emprego que escolhe elas. Não é assim que acontece? Então, qual seria, né, o caminho ideal para a gente? Primeiro, a gente fazer um mergulho interno para descobrir quais são os nossos desejos verdadeiros. Aquilo que vibra o nosso coração. O que faz o seu coração vibrar? O que faz o seu coração vibrar? É o que você faz hoje? Ou é o que você deseja fazer no futuro? Quem aí tem coragem de responder? Vamos interagir aí, gente. Vamos interagir. Vamos interagir porque a interação cria uma energia diferente. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Como que eu tô me sentindo nesses últimos tempos, né? Com toda essa mudança, com toda essa busca, com todo esse desenvolvimento. Eu estou descobrindo uma força dentro de mim que eu sempre acreditei que existia, mas eu nunca acessei. Já vivi tudo isso também. Sim, Meire. E você tá despertando, né? Acho que fomos treinados desde pequena a sobreviver. Exato, sim. Porque os nossos pais foram treinados pelos nossos avós, que foram treinados pelos nossos bisavós, que foram treinados pelos nossos tataravós. Qual é o nosso papel? Quebrar esse ciclo. Olha a responsabilidade que a gente tem, quebrar esse ciclo repetitivo. A Andrea falou, meu coração não vibra, porém faço meu trabalho com muito carinho. Sim, com certeza. Quando eu trabalhava na empresa, eu também trabalhava com muito carinho. Eu fazia o meu melhor sempre e sempre tive boas recomendações, boas performances também, sempre com carinho. Mas quando eu comecei a ver que aquilo não estava no meu coração, eu comecei a buscar alguma coisa. Porque essa coisa de, eu tô aqui e faço com muito carinho, tem que ser, entregue o seu melhor. Mas se não é o que vibra o seu coração, ele vai te limitar. Te limitar a quê? A experimentar mais o seu propósito, a experimentar mais o seu potencial. E foi isso que aconteceu comigo. Sempre fui muito inteligente, eu sempre trabalhei, os últimos 15 anos que eu trabalhava com TI, Tecnologia da Informação. Eu fiz uma pós-graduação no tempo que eu morei na Irlanda em Tecnologia da Informação. Cara, pra quê? Tá servindo? Claro que tá servindo. Hoje, por exemplo, as minhas páginas é eu mesmo que faço. Toda a parte de tecnologia do meu trabalho hoje é eu que faço. Mas é tão mais gostoso eu fazer isso para mim do que eu estar fazendo uma entrega que, no final das contas, não havia nenhum reconhecimento daquilo que eu fazia. Porque por mais que aquele salário era muito bom, ele me prendia. Eu não tinha liberdade. E é aí que está o ponto. Quando a gente faz algo que não está alinhado com a nossa identidade, com o nosso propósito, a gente se sente limitado, porque limita sim. A Dessa Santos falou exato, eu fiz vários cursos integrativos, reiki, acupuntura, aurículo, estou trabalhando as crenças, olha só. Isso dessa é muito importante, né? Ou seja, você de alguma forma você já deu passo, ou seja, imagino que essa seja o que você chama de propósito hoje, tudo isso que você aprendeu, que você deve estar aplicando também.
E as crenças, o que é essas crenças? É quebrar esse ciclo repetitivo que a gente traz da nossa ancestralidade. Porque quem que implantou essas crenças? Todas as minhas crenças, e até hoje eu também estou quebrando crenças. Até hoje, gente. E olha, quanto mais eu vou lá, trato uma, vem outra. Sabe a cebola que a gente vai tirando as camadas? É isso. Você tira uma, tem outra, tira uma, tem outra. Quantos anos, quantos milhares de anos essa crença, esse paradigma, esse sistema não está se repetindo? A Dessa falou: entendi que estava vivendo no sobreviver. Pagar contas, ainda não ultrapassei essa linha de formação. Sou publicitária, também gosto de escrever. Então a ideia é fazer a união das duas coisas. Olha só, e com certeza, né, com esse conhecimento novo seu, mais a sua habilidade da escrita, quantas pessoas você não pode tocar através desse trabalho? Salvar através desse trabalho, ser contribuição, servir. E uma coisa que eu aprendi desde então é que nesse servir, nesse transbordar, nesse jorrar, é aí que a gente prospera. É aí que o universo começa a se mover. E é aí que uma força interna vai surgindo à medida que você vai vivendo isso, praticando isso. E no seu momento dessa, você vai unificar tudo isso e você vai crescer com isso. Se isso estiver alinhado com o seu coração, isso vibra para você e você se identifica com isso, você vai crescer através disso. Porque eu entendo a cada dia que quando a gente ouve, quando a gente dá ouvidos para essa voz interior que vibra no nosso coração, que é a nossa alma falando, é a nossa parte, né? Ou seja, a alma é a alma que tem um propósito aqui nessa terra, não é o ego. Olha só, a maioria das pessoas confundem a voz do ego com a voz da alma. A voz do ego sempre vai te levar para um lugar de sobrevivência, porque ele não conhece nada além disso. A alma, ela traz uma experiência que não é desta terra. Porque a alma não é desta terra, a alma não é humana. A alma é um aspecto do espírito, aonde o espírito impregna ali as emoções para que ele possa experimentar essa vida aqui na terra, dentro desse corpo. Então a alma já é parte do nosso eu espiritual. Acredito que o meu é o mesmo que o seu, acrescentar, ajudar os outros. Esse é o propósito, servir com comunicação e ação, somar, afinal fazemos parte do todo. E aí, olha só, não é? Vamos fazer uma live aí já, vamos combinar uma live aí já dessa, para você compartilhar os seus conhecimentos. Para você, se você não faz isso ainda, vamos fazer, né? Ó, tô aqui no propósito de fazer lives todos os dias. Por que eu coloquei esse propósito no meu coração? Porque isso vai me ajudar a me desenvolver, a criar mais autoridade, a me expressar melhor. Estou pronta? Estou me comunicando como eu gostaria? Não, por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui me colocando, me desafiando. Eu não vou fazer um curso de comunicação para aprender a me comunicar. Aprender a se comunicar, a gente se aprende se comunicando, falando, errando e acertando. Ó, pode dar muitas vezes errado, mas é assim que eu vou acertar, é assim que eu vou afinar. Ainda não fiz, mas topo. Beleza, beleza. Manda uma mensagem para mim no direct, que depois eu vou chamar e a gente vai conversar. Porque eu tô convidando várias pessoas e vamos botar para quebrar aí, entendeu? É unificar, é trazer essa consciência de que talvez você tenha uma questão, você quer se desenvolver, mas você não sabe como, ou você não tem alguém ali que bota para frente. E, poxa, todos nós estamos aqui para se desenvolver, entende? Então, dê o primeiro passo. Primeiro, tenha consciência se você tá feliz ou não. É isso. Olha para sua vida e se pergunta:
Estou feliz aqui? Estou me sentindo pleno aqui? E aí, quando você fizer essa pergunta, cuidado, porque o ego vai começar a gritar na sua mente. Você não tá feliz, mas você tá segura. Você não tá feliz, mas olha, não vai mudar não, porque olha, o mundo tá em crise. Você não tá feliz, mas sempre foi assim. Por que você vai querer mudar agora? Várias conversas vão surgir na sua mente para te tentar fazer parar. Eu já passei por isso aconteceu comigo 2 vezes, assim, de forma muito intensa. Na primeira, eu fiquei até doente, que foi lá em 2015, quando eu trabalhava por 10 anos na Natura, lá em Cajamar, morava em Jundiaí, São Paulo. Trabalhava na área de projetos de implementação de SAP, trabalhava que nem uma condenada, empresa maravilhosa, o sonho de todo mundo. Eu sou grata e honro a Natura. Mas ali eu não podia falar, eu não podia expressar aquilo que o desejo do meu coração queria fazer. Eu cumpria as normas da empresa e eu entregava muito bem ali, fiquei 10 anos ali. Tanto que eu tive que pedir demissão, não me mandaram embora. Eu fiquei 6 meses tentando pedir demissão e não me mandaram embora. Me ofereceram outro cargo, quiseram me promover. E eu pedi demissão. Eu escrevi uma carta de próprio punho pedindo demissão. Essa era a regra para mim sair. E eu fiquei até doente nesse período. Porque era uma voz, as pessoas mesmo, os colegas de trabalho diziam: Neuza, você tá doida. Olha, daqui a pouco você é gerente aqui, tal, e danadã. Mas, gente, já não dava. Eu olhava, falava: não tô feliz. Chego em casa triste, chego em casa estressada, chego em casa cansada mentalmente. Não tô feliz, tenho que fazer alguma coisa. E aí, quando eu vi que realmente eu estava ficando doente, tomei coragem, né? E foi um começar do zero, literalmente. E aí, muitas outras coisas aconteceram. E aí, em 2021, eu também passei por esse mesmo processo. De uma conversa, dizer: mas Neuza, olha onde você tá, o que você conseguiu, por que não deixa? E esse salário? E essa comodidade? E esse país, tudo perfeito? Não, fica aí, porque... E aí as pessoas começam, né? Aí você divide com os amigos falam: não, fica aí, não sei o que lá, fica mais um pouco. Não é? Tem essa influência. Então, a gente tem que ser muito corajoso, muito corajosa para a gente tomar decisão, mas para a gente encarar a nossa vida com responsabilidade. A gente tem que ser maduros para se perguntar: eu estou feliz de verdade? Eu estou vivendo plenamente de verdade? E a partir dessas respostas, tomar as decisões. A Dessa falou: passei por isso, a segurança e estabilidade. Exato, a grande maioria da população do planeta se agarra nessa falsa segurança e estabilidade. Essa é a realidade. E a gente vem carregando isso nas costas de muitas gerações. Uma das coisas que eu fiz depois que eu fiz a minha transição de carreira foi fazer muito processo sistêmico para quebrar bloqueios. Os últimos eu trabalhei faz o quê? A última vez que eu fiz, umas 3, 4 semanas atrás. Bloqueio de família, bloqueio de honra, bloqueio que segura a gente, que trava a nossa vida. E se a gente não bater o pé e falar assim: eu vou viver a minha vida, eu vou viver isso que tá dentro de mim. Se a gente não bater o pé, a gente não consegue ter forças para sair desse lugar, dessa telha. É como uma teia de aranha, né? Onde a gente tá ali grudado na teia e não consegue sair.
Então tem que ter muita autoridade e muita vontade de fazer a diferença, de fazer diferente, para você conseguir encontrar esse lugar. Porque essa felicidade e essa plenitude, ela existe e ela é direito nosso. Ela é direito nosso. Só que o caminho para a gente chegar nela é um caminho total de desbloqueio da mente e de reprogramação. Primeiro eu desbloqueio tudo, depois eu vou reprogramando. À medida que eu desbloqueio, reprogramo, desbloqueio, reprogramo, desbloqueio, reprogramo. Quanto mais você vai se identificando com o seu propósito e se potencializando e descobrindo que você é esse ser que tem um poder interior, mais você vai buscando formas de desbloquear e de reprogramar essa mente para viver dessa forma. Então, a nossa experiência aqui, a gente sempre tem que olhar deste lugar. Não viemos aqui para viver uma vida escassa e limitada, porque isso não combina com esse tal de filho de Deus, que a gente sabe que é, a gente fala que é, mas a gente não vive tal como, né? A gente não vive tal como. Essa é a verdade. E quando a gente se desperta para isso, como a Dessa comentou aí, né? Que ela já está fazendo o movimento dela, eu estou fazendo o meu movimento, e eu acredito que cada um de vocês que está entrando nessa live, vocês também estão fazendo o movimento, que vocês coloquem isso todos os dias na mente de vocês. Eu não vim aqui para viver uma vida aonde, quando eu me pergunto se eu sou totalmente feliz e totalmente pleno, a resposta é não. Porque cada um de nós tem uma forma de criar esta felicidade e plenitude, essa liberdade, esse desfrutar da vida. E eu percebi nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, desde 2014, cada vez mais essa coisa do experimentar a vida é muito incrível para mim. Então, de 2014 até hoje, eu tive a oportunidade de conhecer 23 países, de viajar por 23 países. E cada vez que eu experimentava algo ali que eu nem estava esperando, que eu nunca fiz viagens programadas, eu simplesmente fui, né? E eu via um sentido na vida muito diferente, porque quando eu voltava com uma experiência que aquele emprego não me dava. Mas eu tinha toda a consciência de que eu estava vivendo aquilo por conta daquele emprego. O que estava financiando aquelas viagens era aquele meu emprego. E o que eu penso hoje é da seguinte forma: se eu puder viver com mais liberdade, eu posso experimentar mais disso. Porque antes eu tirava 20 dias de férias, 30 dias de férias, eu nunca consegui pegar dentro de uma empresa. Não, é muito tempo. Pega 15, depois 15. Pega 20, depois 10. Não, eu nunca consegui. As empresas que eu trabalhei nunca me deram 30 dias de férias. Era sempre dividido. Sempre dividido. E agora eu posso experimentar dessa liberdade. E olha só, em dia 26 de junho, tudo preparado já, tudo comprado. Dia 26 de junho, eu saio aqui de Jaraguá, vou para Espanha no dia 26 de junho. No dia 26 de novembro, junho, a gente tá em junho. No dia 26 de novembro, eu vou para Espanha. No dia 11 de dezembro, eu vou para o Egito e fico lá até o final de janeiro. 2 meses praticamente fora do país, vivendo, experimentando, estudando, aprendendo, desfrutando. Quando que eu ia poder fazer isso em um emprego, trabalhando? Por mais que o salário fosse gigante, eu não iria conseguir fazer essa experiência. E quantas experiências eu vivi desde que eu larguei o emprego?
Eu morei um ano, quem me conhece, quem me segue aqui, sabe que eu morei um ano no Egito. Eu voltei para o Brasil em julho do ano passado. E eu fiquei um ano lá no Egito. E essa liberdade que eu experimento, eu só experimento porque eu fiz uma decisão na minha vida, que era viver a minha identidade, o meu propósito de vida. Entende? Que era criar a minha realidade a partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero viver de verdade. Gente, isso tem sido transformador na minha vida. E olha que eu sou pequena ainda. Sou pequena. Mas o meu alvo é poder usufruir desta vida e poder, através da minha própria experiência, trazer essa mensagem da importância que é você se perguntar sobre como você está vivendo e se é isso que você deseja. Entende? Deixa eu ver quanto tempo eu já tô falando aqui. Uau, quase 1 hora. Gente, então vamos lá. O que eu deixo aqui para vocês? Amanhã é segunda-feira. E um ótimo dia para vocês levarem para a semana. Reflitam uma semana. Como eu me vejo? Como eu gostaria de me ver? Qual é o meu grau de felicidade hoje? Que grau de felicidade eu desejo atingir? Que propósito eu quero viver, criar? Porque o propósito a gente cria, tá? Não existe um propósito que já veio no seu DNA, escrito, receita do bolo. Não, você cria o seu propósito, baseado naquilo que o teu coração tá vibrando. Então, o seu espírito, ele tem um alvo para ser atingido aqui nessa existência. O como você vai criar isso é através das suas escolhas. Tá bom? Então, que vocês reflitam aí durante a semana, tá? Amanhã vai ter live de novo. Qual é o assunto? Ainda não sei. Eu tô criando os assuntos muito por inspiração. Então, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar e vou me perguntar: o que eu devo entregar hoje que vai ser contribuição para as pessoas que assistirem a live? E aí aquilo que eu sentir é aquilo que eu vou falar, tá bom? De acordo com o meu conhecimento e o meu entendimento e a minha experiência, claro. Meus queridos, gratidão por quem esteve aqui. Espero que tenha sido contribuição para vocês, tá? Compartilhe essa live com outras pessoas que você acha que vai ser contribuição. Essa live vai ficar gravada aqui no feed, eu também vou deixar ela salva lá no YouTube. E amanhã eu vejo vocês. Quem chegou aí por último, assiste a live, que eu acho que vai ser contribuição. Entreguei aqui de coração. Um grande beijo e vejo vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 20h17. Tchau, tchau!